Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos estudar a introdução de controle adaptativo. Então vamos entender o que é controle adaptativo. Sabendo que adaptar significa modificar o comportamento de acordo com as novas circunstâncias ou situações, controle adaptativo é uma técnica de controle que possui a capacidade de ajustar o seu comportamento de acordo com as modificações dos parâmetros da dinâmica de um processo ou por distúrbios que afetam esse sistema. Assim, os clássicos controladores de ganhos fixos, como P e D, não são sistemas adaptativos, pois os controladores adaptativos devem ter a capacidade de ajustar ou modificar os seus ganhos ou parâmetros em tempo real, como é ilustrado na figura 1.1. Nessa figura, nós temos a estrutura básica de um sistema de controle adaptativo. Nós temos o sinal de referência R, a ação de controle U, e a variável controlada y. Então, um mecanismo de ajuste de ganhos do controlador utiliza os sinais da planta U e Y para calcular em tempo real os ganhos do controlador para se ajustar o nosso controlador adaptativo, de modo que os ganhos do controlador são calculados a todo momento, de modo a manter a estabilidade do sistema de controle e o bom desempenho transitório e de regime permanente da variável controlada. Nesta seção, nós temos a primeira classificação do controle adaptativo. Os sistemas de controle adaptativo podem ser direto ou indireto. Na figura 1.2, nós temos um diagrama de bloco que exemplifica um sistema de controle adaptativo direto. Nessa configuração, os ganhos do controlador são calculados diretamente a partir das medições das variáveis de entrada e saída da planta. Esse controlador também é chamado de controlador implícito, pois a identificação dos parâmetros da planta não aparece explicitamente, ou seja, a identificação da planta está dentro do estimador de ganhos do controlador. Nesse caso, a variável θ representa um vetor de ganhos do controlador adaptativo. A segunda configuração é o controlador indireto, apresentado na figura 1.3. Nessa configuração, nós temos um bloco adicional que representa o estimador dos parâmetros da planta em tempo real. Por isso que esse controlador é chamado também de controlador adaptativo explícito, pois os parâmetros da planta são calculados e apresentados explicitamente. E após a estimação dos parâmetros da planta, será calculado os ganhos do controlador em tempo real para a atualização da nossa lei de controle adaptativa. Em resumo, o controlador adaptativo direto ou implícito não possui a identificação explícita dos parâmetros da planta, ou seja, os ganhos do controlador são calculados diretamente a partir das medições das variáveis da planta. E no controlador adaptativo indireto ou explícito, existe um passo intermediário, onde nós temos a identificação explícita dos parâmetros da planta. E após a identificação dos parâmetros da planta, nós vamos calcular os ganhos do controlador em tempo real para a nossa lei de controle adaptativa. Então, nessa videoaula, nós estudamos as características básicas de um sistema de controle adaptativo e a primeira classificação do controlador direto e indireto. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!